Bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração aprofundada aqui no Pode Radiar, o nosso espaço dedicado à radioterapia. Hoje, o nosso mergulho é nas técnicas avançadas, sabe? Aquelas que fazem a radioterapia moderna ser tão precisa. A gente vai desvendar como isso tudo funciona. Exato. Vamos conversar sobre os detalhes técnicos, os princípios por trás das diferentes abordagens da radioterapia de hoje. É uma área bem interessante, né? Que mistura física, biologia, tecnologia. É verdade. E olha, vale mencionar que o conteúdo dessa nossa conversa, ele tem a curadoria do Dr. Henrique Braga, que é médico radioterapeuta formado pela USP e coordenador médico de radioterapia na Rede Américas. Tudo pronto por aí? Preparados? Pode radiar. Com certeza. Pode radiar. Ótimo! Então, o nosso objetivo hoje é descomplicar um pouco esses termos técnicos, sabe? E mostrar como a radioterapia evoluiu, ficou mais eficaz, mais segura, trazer mais clareza mesmo. Isso. E, bom, para começar, acho que ajuda a entender o básico, né? O que é a tal da radiação ionizante? Basicamente, é um tipo de energia que consegue, assim, alterar os átomos e moléculas lá dentro das células. Alterar como? Ela remove elétrons, sabe? E essa interação causa danos no DNA da célula. Isso é útil para destruir célula de câncer, que geralmente tem mais dificuldade para reparar esse dano do que a célula normal. Entendido. É a base para tudo, né? E para quem está ouvindo a gente, seja profissional de saúde, paciente, familiar, a ideia é essa mesmo, deixar a informação mais acessível. Por exemplo, a gente vai falar de dosimetria, Sim. que é basicamente como se mede e planeja a quantidade certa de radiação para cada caso. É isso. Exatamente. A dosimetria é central nisso tudo. E, seguindo essa linha, daqui a pouquinho a gente já entra no planejamento conformacional 3D, que foi um passo bem importante para começar a esculpir a dose no formato do tumor. Perfeito. Então vamos começar por aí mesmo. As diferentes formas de planejar e entregar a dose. A gente ouve falar em 2D, 3D e MRT. Nossa, parece uma sopa de letrinhas. Como é que isso evoluiu? É uma boa pergunta. Realmente, a história da radioterapia tem essa evolução. A gente começou lá atrás com a radioterapia 2D, que usava raio-x comum, sabe? Bidimensional. Aham. Era o que tinha na época. Mas assim, a visão do tumor e dos órgãos ali perto era limitada. Era mais difícil proteger bem o tecido sadio. Aí, com a chegada da tomografia computadorizada, tudo mudou. Deu para reconstruir a anatomia do paciente em 3D. E com isso veio a radioterapia conformacional 3D, a 3D-CRT. Certo. Pela primeira vez, a gente conseguia ver o tumor e os órgãos de risco em 3D e usar vários feixes de radiação de ângulos diferentes para conformar mesmo, adaptar a área de alta dose ao formato do tumor, bem mais preciso. Tá, então o 3D já deu essa capacidade de acompanhar o formato do alvo, mas imagino que ainda tinha desafio, né? Sei lá, tumor com formato muito irregular ou muito colado num órgão sensível, aí que entrou o IMRT. Exatamente essa era a questão. O 3D-CRT foi ótimo, mas ainda era limitado para criar umas distribuições de dose muito complexas. Foi aí que surgiu o IMRT. A sigla quer dizer Intensity Modulated Radiation Therapy, ou radioterapia de intensidade modulada. Intensidade modulada. O que isso significa na prática? Pensa num campo de radiação como se fosse um holofote, tá? No 3D-CRT, o holofote tem uma intensidade igual em todo lugar. No IMRT, é como se a gente tivesse milhares de pequenos dimmers. Ah, como aqueles de luz? Isso. Controlando a intensidade em cada pontinho dentro do holofote. A gente pode deixar a intensidade máxima bem no meio do tumor e diminuir bastante nas bordinhas que encostam num órgão que a gente quer proteger. Isso cria diferenças de dose, gradientes, bem mais acentuados. Ah, entendi. Quer dizer que dá para esculpir a dose com muito mais detalhe, concentrando no tumor e poupando o tecido normal em volta. Precisamente. A gente consegue criar zonas de alta dose que se encaixam em formatos até côncavos, ou muito irregulares, coisa que era bem difícil com 3D-CRT.
Para calcular como fazer essa modulação do melhor jeito, a gente usa os sistemas de planejamento computadorizados, os TPS, TPS. que rodam algoritmos bem complexos para achar a melhor combinação de intensidade e ângulo para cada caso. E o VMAT? É parecido com o IMRT? É uma variação? Boa pergunta. O VMAT, que é Volumetric Modulated Arc Therapy, ou radioterapia em arco volumétrico modulado, ele é, digamos, uma forma mais sofisticada e eficiente de entregar o IMRT. Como assim? Em vez de usar feixes parados em ângulos fixos, no VMAT, o aparelho, o acelerador linear, o LINAC, ele gira continuamente ao redor do paciente. Faz um ou mais arcos, sabe? Ah, ele não para. Não para. E enquanto ele gira, ele ajusta 3 coisas ao mesmo tempo, dinamicamente. A forma do feixe, usando umas lâminas móveis, a taxa de dose, tipo a velocidade da radiação, e a velocidade que o próprio aparelho está girando. Nossa! É uma entrega de dose bem mais fluida, complexa, e geralmente permite fazer o tratamento mais rápido que o IMRT convencional, mantendo ou até melhorando a qualidade da distribuição da dose. É como pintar o alvo com a radiação de um jeito muito preciso. Faz sentido. Mais rápido e preciso. Essas técnicas IMRT, VMAT, nossa, parece que dão um controle muito maior sobre onde a radiação vai, né? Sim, o impacto na dosimetria foi enorme. Permitem fazer distribuições de doses super conformadas, bem homogêneas no alvo e, ao mesmo tempo, reduzir a dose nos órgãos de risco. Isso abriu porta para tratar casos que antes eram mais complicados ou arriscados. Ok, essa parte do planejamento e da entrega da dose com a IMRT, VMAT, ficou bem mais clara. Mas aí me surge uma dúvida. Tá, tem um plano super detalhado no computador, mas como a gente garante que essa radiação planejada com tanta precisão vai atingir o lugar exato no paciente, dia após dia, nas várias sessões? Porque as pessoas se mexem, respiram, né? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta está no que a gente chama de gerenciamento de movimento e na precisão do alinhamento diário. A ferramenta principal para isso hoje é a IGRT. IGRT. Image Guided Radiation Therapy. Radioterapia guiada por imagem. Guiada por imagem? Soa como, sei lá, um GPS para radiação, para ter certeza que está no alvo antes de ligar a máquina. A analogia é ótima, é exatamente isso. Antes de cada sessão, ou às vezes até durante a sessão, a gente faz imagens da região que vai ser tratada com o paciente já na mesa. Que tipo de imagem? Pode ser raio-x, simples, bidimensional, ou, o que é mais comum hoje, uma pequena tomografia 3D feita ali na hora, pelo próprio acelerador. A gente chama de CBCT, Cone Beam CT. Aí, essas imagens do dia são comparadas, por um software, com as imagens de referência lá do planejamento inicial. Se o software vê que o tumor ou os órgãos internos deram uma deslocadinha, e sempre tem pequenas variações, né? Claro. A gente consegue corrigir a posição do paciente antes de começar a irradiar. Essa correção é feita ajustando a mesa de tratamento. Existem mesas robóticas que fazem esses ajustes com precisão de menos de 1 milímetro em várias direções, para cima, para baixo, para os lados e até rotações. Nossa, essa capacidade de checar e corrigir todo dia, olhando a anatomia por dentro, parece essencial para a segurança, ainda mais com o IMRT, VMAT, que tem essas áreas de dose tão definidas, né? Sem dúvida. O IGRT é o que permite a gente aplicar com segurança esses planos super complexos do IMRT e VMAT. Ele garante que aquela alta dose planejada chegue mesmo no tumor e que as áreas que a gente quer proteger sejam respeitadas na prática todo dia. E além do IGRT para o posicionamento geral, eu já ouvi falar numa técnica chamada GBH. O que essa sigla quer dizer? Técnica para lidar com o movimento da respiração. Certo. A gente usa mais para tratar tumor na região do tórax ou na parte de cima do abdômen, sabe? Tipo câncer de mama, principalmente na esquerda, pulmão, às vezes fígado. A apneia inspiratória, então a pessoa prende a respiração enquanto recebe a radiação. Mas por que isso ajuda? Exato. O paciente é treinado, né? Ele faz uma inspiração bem profunda e segura o ar por um tempinho, geralmente uns 20, 30 segundos, enquanto a radiação está sendo aplicada.
Tem até sistemas que monitoram quanto ar tem no pulmão ou o movimento da parede do tórax para ter certeza que está no nível certo de inspiração. Que interessante. E só libera a radiação nesse momento. Os benefícios são vários. Primeiro, quando você enche bem o pulmão, o diafragma desce, e isso afasta órgãos como o fígado, estômago, da área do tórax. O tórax tende a aumentar a distância entre a mama ou a parede torácica e o coração. Isso ajuda a proteger o coração. Importante. E terceiro, e talvez o mais importante, durante a apneia, o tumor e os órgãos ficam praticamente parados, acaba com aquele movimento da respiração normal. Isso aumenta muito a precisão da entrega da dose e permite usar margens de segurança menores em volta do tumor. Entendi. Então é uma colaboração, né, entre a tecnologia e o próprio paciente para otimizar o tratamento quando a respiração atrapalha. Isso mesmo, é uma técnica que exige cooperação, treinamento, mas traz benefícios claros em certos casos, complementando o IGRT. Bom, a gente já viu como o planejamento evoluiu, 3D, IMRT, VMAT, e como a precisão na entrega é garantida, IGRT, DIBH. Agora, e o jeito como a dose total é dada ao longo do tempo? Falamos em tratamento fracionado, mas também se ouve falar em abordagens ablativas. Qual é a diferença aí? Essa é outra dimensão importante, sim. A radioterapia mais tradicional, na maioria dos casos, ela é fracionada. O que isso quer dizer? Que a dose total que o médico prescreve é dividida em muitas doses diárias pequenininhas, as frações. Certo, as sessões diárias. Isso, geralmente de segunda a sexta, por várias semanas. Cada aplicação é uma sessão. A lógica biológica por trás disso é explorar umas diferenças entre a célula do tumor e a célula normal. Que diferenças? As células normais costumam ter uma capacidade melhor de ser reparado o dano da radiação entre uma fração e outra. Além disso, dividir a dose dá chance para as células do tumor que sobreviveram à primeira fração de talvez entrarem numa fase do ciclo celular onde elas são mais sensíveis na fração seguinte. E também pode melhorar a oxigenação do tumor com o tempo, o que o torna mais sensível à radiação. Entendi. O fracionamento clássico joga com o tempo e a biologia para tentar maximizar o efeito no tumor e minimizar no tecido sadio. E a abordagem ablativa, como funciona? A radioterapia ablativa, ela tem uma filosofia um pouco diferente. Em vez de muitas frações pequenas, ela usa doses por fração muito altas e concentra o tratamento em pouquíssimas sessões, às vezes uma só, ou até 5 no máximo. Uma dose bem mais forte de cada vez? Exato. O objetivo é causar uma destruição bem massiva, direta, das células do tumor em cada sessão. Um efeito ablativo, sabe? Buscando erradicar o tumor de forma mais rápida e intensa. Ah, e aí que entram aqueles termos como radiocirurgia e SBRT. Exatamente. A radiocirurgia estereotáxica, ou SRS, é a aplicação dessa ideia ablativa com precisão altíssima para tratar lesões geralmente pequenas e bem definidas dentro do crânio. Historicamente era feita em uma sessão única, por isso o nome cirurgia, apesar de não ter corte nenhum. Entendi. Já a SBRT, Stereotactic Body Radiation Therapy, que também chamam de SBRT, Stereotactic Ablative Body Radiotherapy, ela aplica os mesmos princípios. Dose alta por fração, poucas sessões, normalmente 1 a 5, e localização super precisa. Mas para tumores fora do crânio, no corpo. E onde se usa a SBRT, por exemplo? Olha, usa-se bastante para tratar tumores iniciais de pulmão, para metástases em vários lugares, tipo fígado, pulmão, osso, adrenal, e em alguns casos de câncer de próstata ou pâncreas também. Então, a decisão de usar um esquema fracionado longo ou um esquema ablativo curto, como SRS ou SBRT, depende muito da situação de cada paciente, né? Sim, depende de muitos fatores. O tipo do tumor, onde ele está, o tamanho, se está perto de órgãos muito sensíveis, a condição geral da pessoa, qual o objetivo do tratamento, se é curar ou aliviar sintomas. Não tem uma resposta única. Certo. O importante é que as duas abordagens, mas principalmente a ablativa, a SRS e a SBRT, exigem o máximo de precisão, tanto no planejamento quanto na entrega. Por isso,
Elas dependem totalmente daquelas tecnologias que a gente já falou. Planejamento avançado com IMRT ou VMAT para criar a dose certa e um IGRT muito bom para garantir que essa dose chegue no alvo com precisão milimétrica em cada sessão. O cálculo das margens de segurança em volta do tumor também é feito com muito cuidado. Uau! Exploramos bastante coisa hoje. Vimos essa jornada das técnicas de planejamento, né? Do 2D ao 3D conformacional, e aí para as técnicas moduladas, como IMRT e VMAT. Entendemos a importância da radioterapia guiada por imagem, o IGRT, e de técnicas como o GBAH para garantir a precisão na hora H. E ainda diferenciamos o tratamento fracionado clássico das abordagens ablativas, como a radiocirurgia SRS e a SBRT. Exato. Acho que o ponto central, no fim das contas, é que por trás dessas siglas todas, dessas técnicas, tem uma combinação de física médica avançada, de radiobiologia, de tecnologia de ponta mesmo. E tudo isso para quê? Para um objetivo duplo: controlar o câncer do jeito mais eficaz possível e, ao mesmo tempo, proteger ao máximo os tecidos normais que estão ali do lado. Conceitos como dosimetria precisa, conformação da dose, gerenciamento de movimento, são a base da radioterapia moderna. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a deixar esses conceitos mais claros e mostrado um pouquinho do rigor e da sofisticação que tem por trás dos tratamentos com radioterapia hoje em dia. E sabe, fica até uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Vem dessa evolução tecnológica super rápida e com ferramentas novas como inteligência artificial começando a entrar na otimização dos planos, na adaptação do tratamento em tempo real. Como será a radioterapia daqui a 10, 20 anos? Onde que essa busca por precisão e personalização ainda pode levar a gente? Fica a pergunta, né? Ótima pergunta para a gente pensar. E claro, a gente sempre reforça. Para dúvidas específicas sobre um diagnóstico, sobre um tratamento, a conversa com a equipe médica, especialmente com o médico radioterapeuta, é sempre o melhor caminho. Profissionais como o Dr. Henrique Braga, que fez a curadoria do nosso conteúdo, podem oferecer essa orientação qualificada personalizada. Com certeza. Buscar informação de qualidade e conversar abertamente com os profissionais de saúde faz toda a diferença no processo. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise das técnicas avançadas em radioterapia. Foi um prazer estar com vocês aqui no Pode Radiar. Até a